Gente, eu vou abrir o nosso Cidade Alerta aqui com um relato impressionante e emocionante. Eu quero que você para ouvir o que você vai escutar dessa pessoa que sofreu uma grave violência, inclusive do marido, do ex-marido. Lembra a arquiteta? Aquela que está grávida, que foi esfaqueada pelo ex-marido? Ela falou pela primeira vez sobre as agressões. E esse caso aconteceu durante o fim de semana, na cidade de Franca. Eles são de Ribeirão Preto, acabaram indo morar em Franca por causa do trabalho dele. Só que pelo decorrer de toda a história e pelo que tem contado, parece que o cara anulou essa mulher e só queria que ele fosse a bola da vez, né? Anulando e colocando cada vez mais essa mulher para baixo. Ela voltou para Ribeirão Preto com a família, desesperada depois de tudo que aconteceu. A repórter Ludmila Osório, inclusive, acompanhou essa entrevista hoje e vem ao vivo com mais informações. Lud, a gente até estava conversando aqui, antes da gente entrar no ar, né? E você mostrava trechos dessa entrevista e coisas que, assim, são bem pesadas, né, de ouvir. E a gente vai, em poucos instantes aqui, já dividir isso com o nosso telespectador, que vai ficar também bastante abismado. Como é que está a vítima no final das contas? Acabou dando um depoimento bem pesado mesmo e bem chocante, né? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, um depoimento difícil e emocionante para quem acompanhava. Nós estivemos com a Amanda e com a mãe dela, a Rosana, hoje à tarde, na casa da família, aqui em Ribeirão Preto. A Amanda recebeu alta do hospital em Franca, onde estava internada desde quando foi vítima de tentativa de feminicídio pelo ex-marido, Luiz Fernando Bentivoglio, de 31 anos, que está preso, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Hoje à tarde nós conversamos pela primeira vez com a Amanda. Ela deu detalhes de um relacionamento que durou 9 anos. Um depoimento emocionante e um relacionamento marcado por brigas e violência, tanto verbal quanto física. Pela primeira vez, acho que até para a mãe, Amanda revelou que era vítima de violência sexual do próprio marido, com quem tem 2 filhos e também está grávida da 3ª filha. Ela tem um menino de 7 anos, que ontem ficou sabendo que o pai está preso. A mãe foi orientada a contar para o menino. Também tem uma menina que também acabou sendo vítima. Ela levou uma facada na perna, a menina de 1 ano. E Amanda está grávida de 3 meses. Hoje ela falou pela primeira vez sobre o caso. Ela levou 60 pontos na cabeça, foi atingida por golpes de faca na cabeça, no rosto, nos braços, nas pernas, nas costas. Ela tem um ferimento muito grave, inclusive em um dos braços, que é a maior preocupação da família, porque Amanda vai precisar fazer nos próximos dias, daqui a 15 dias, uma cirurgia séria. E a preocupação da família é porque ela está grávida, vai precisar de um procedimento, é um procedimento sério, ela vai precisar de uma anestesia geral, então aí tem toda a preocupação da família, porque a Amanda está grávida aí do 3º filho, a menina que vem aí desse relacionamento, que durou 9 anos. Amanda hoje falou que o marido, o ex-marido, sempre foi violento. Era um bom marido, tinha afeto no relacionamento, mas depois começaram as brigas, a violência, agressões verbais e depois físicas, até que acabou nessa tentativa de feminicídio. Para a gente relembrar, esse caso aconteceu em Franca. Amanda tinha saído de casa, conseguiu sair da casa onde sempre morou com o ex-marido e fugiu para a casa da mãe aqui em Ribeirão Preto. No dia do crime, ela foi até o apartamento. Ela estava escondida aqui em Ribeirão Preto do ex-marido, porque estava sendo ameaçada. E ela foi até o apartamento pelo seguinte, Pagliani, o menino estava completando 7 anos, o filho mais velho do casal. E ela prometeu uma festinha para ele na escola, no colégio onde ele estuda em Franca. Eles fizeram um bolo, a mãe, a Amanda e a Rosana, a mãe, e elas passaram no apartamento para terminar de fazer a cobertura do bolo e buscar algumas roupas das crianças
que ainda estavam no apartamento. A Amanda desceu para buscar o bolo que estava no porta-malas e percebeu Luiz Fernando, o ex-marido, chegando. Ela tentou avisar a mãe, mas não deu tempo. Ele invadiu o apartamento, elas se esconderam dentro do banheiro do apartamento, Amanda, a mãe, que segurava a menina de 1 ano no colo. Ele conseguiu arrombar a porta, foi para cima da Amanda e ali, com uma faca, acabou golpeando a ex-mulher várias vezes. A mãe dela, a Rosana, acabou sendo atingida nas costas e a filha na perna. A mãe levou 4 pontos, inclusive, nas costas, e a filha 2 pontos na perna. A gente conversou hoje com a Amanda durante um tempo ali, ela revelou detalhes desse relacionamento. E a gente conversou também com a mãe dela, a Rosana, que a todo momento acompanhou, inclusive acalmou em alguns momentos de muita emoção durante a entrevista, acalmou a filha. A gente vai ouvir agora um trecho do depoimento da mãe da Rosana, contando o momento em que Luiz Fernando invadiu o apartamento para cometer o crime. Vamos ver. As imagens que eu até dividi com vocês mostra o momento que nós entramos. Eu entrei com a Aurora, a Amanda entrou logo atrás e a gente estava organizando algumas coisas. E depois a Amanda foi até o carro para buscar o bolo, estava no porta-malas, que a gente ia fazer uma cobertura, que era um bolinho simples. Mas no momento que ela foi, ela já gritou lá de fora, que é o apartamento térreo, e onde ela foi era um espaço, um vão, né? Ela falou: mãe, pega a Aurora, corre porque ele chegou. E até onde ela falou, ele falou: ele tá correndo, corre mãe, corre. E eu não pensei, eu peguei a Aurora. E a gente foi para o único lugar que tinha chave. O único lugar que tinha chave. Que era o banheiro. E a Amanda desesperada, já ligando pro zelador. E já tinha chamado a polícia foi também. Algo desesperador, porque eu não achei que ele fosse arrombar a porta. Ele falava alguma coisa? Vocês falavam? Como é que foi? Nós implorávamos para ele. E eu olhando para minha filha, muito, muito atenta aonde ia direcionar a faca. Porque ele vindo com ela para baixo, eu tinha que colocar ela para cima para diminuir a força. Foram momentos desesperadores, porque eu olhava a todo momento e ele estava com o olhar, eu não conseguia tirar o olhar dele e da faca e a minha filha. Foi tudo muito rápido. No momento que ele arrombou a porta, eu estava com a Aurora, ele desferiu uma facada nela, deu 2 pontos, a perninha dela, eu coloquei rapidamente ela dentro do box, fechei. É que é tudo tão rápido, tudo num relance, a gente precisa ser muito o que é mais pronto para se fazer a proteção. Coloquei ela, fechei a porta e aí a gente começou a luta, porque ele já estava atacando a Amanda. Essas facadas mais profundas foi um momento no qual eu não estava olhando para ela, eu estava olhando para a Aurora. E aí a gente foi nessa luta corporal. A Amanda, ela lutou bravamente, ela pedia, ela implorava para ele parar, que ela era a mãe dos filhos dele. Fernando, para. E ele não parou. Falei da Aurora. E ele estava, que olhar que eu falei que ele estava? Obstinado. Um olhar obstinado, ele tinha certeza. E ele fazia assim com a faca, para entrar com a faca, para aprofundar a força. Foram momentos desesperadores. E esse é um ponto importante, que a polícia em nenhum momento teve dúvidas de que a intenção do Luiz Fernando era matar a ex-mulher, Amanda. Por quê? Ele foi a todo momento em direção a ela. Por muita sorte, a mãe estava com ela no apartamento. E aí, como contou a mãe, ele conseguiu atingir as facadas mais profundas. Foi naquele momento que a mãe segurou a criança no colo, a Aurora no colo, a menininha de 1 ano, e tentou esconder a menina para que ela não fosse atingida. Então, nesse momento que ela tentou proteger a neta, a filha foi mais atingida com esses golpes mais profundos. Ela levou 60 pontos na cabeça e tem um ferimento, como eu disse, muito grave no braço. Uma lesão grave, ela vai precisar passar por uma cirurgia. Então, foi nesse momento que ele conseguiu atingir a faca com mais profundidade, porque a mãe da Amanda estava tentando proteger a menininha de 1 ano que estava no colo dela. E quando ela conseguiu colocar a menina no box, fechar ali dentro do banheiro, aí sim ela foi puxando
O próprio irmão da Amanda contou pra gente, ainda essa semana, o Augusto, que a mãe puxou o cabelo, ela ficava puxando e a todo momento ele dando golpes de faca na Amanda. Ou seja, a polícia em nenhum momento teve dúvidas de que a intenção dele era matar a ex-mulher, a Amanda. Por sorte, a mãe estava com ela e aí acabou protegendo muito a filha. Ela também foi atingida nas costas, mas a Amanda ficou muito ferida, ficou internada no hospital em Franca e recebeu alta e agora falando pela primeira vez. A gente vai acompanhar agora o trecho desse depoimento. Foi um longo depoimento, agora há pouco, que a Amanda deu na casa da família. Ela muito emocionada, foi um depoimento difícil, uma entrevista difícil, porque ela falou de detalhes do relacionamento e de coisas que ela nunca havia falado para ninguém. Que ela passou com o Luiz Fernando nesses 9 anos e ela parece não acreditar que tudo isso está acontecendo. Que ele foi capaz de feri-la com muita gravidade, ferir a filha, a mãe dela, dentro do apartamento onde eles sempre moraram, sempre viveram. E ela falou desse relacionamento difícil. Vamos acompanhar. É um momento muito difícil, né? Que a gente não tá falando de um homem qualquer. A gente tá falando do pai deles. E o que torna tudo ainda mais absurdo. O meu menino mais velho foi cientizado ontem dos ocorridos, né? Como eu tive auxílio dentro do hospital para falar a verdade, porque ele já entende. Então, ele sabe que o pai está preso. Ele foi avisado de que foi o pai que machucou a mãe. Tudo isso já foi dito. Ele está muito abalado. Chorou muito. Eu acredito que é um momento agora de recuperação para todo mundo. O que eu mais agradeço é o fato de eu estar viva e eu poder estar com os meus filhos, porque é o que importa. Eu sou mamãe, estou grávida, eles são tudo para minha vida. Eu abri mão de tudo sempre para poder estar com eles e vai continuar sendo assim. E o meu apelo maior hoje é para que as mulheres que vivem isso, porque esse tipo de agressão, ela não vem do dia para a noite. Eu tinha um relacionamento de 9 anos, não foi um dia. É um casamento, é uma vida, são sonhos, são objetivos de vida, é uma família inteira. E não começou assim. Começou com muito amor, muito afeto. Começaram as agressões verbais, principalmente. Começaram algumas agressões físicas. Eu acho que muitas vezes, quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente não percebe a questão do estupro também, sabe? A gente acha que a gente tem que fazer o que tem que ser feito dentro de um casamento. E não é assim. Não é assim, então... Além de toda a dor que eu já vinha passando, ser vista como uma pessoa que foi estuprada pelo próprio marido. Calma. Não é fácil, não é. São muitos quês que eu tô vivendo agora e tá difícil da ficha cair. Eu já vinha há um tempo muito cansada, porque eu era traída constantemente. Ele saía, fazia as bagunças dele, voltava para casa como se nada tivesse acontecido. E ele sempre encontrou a família dele lá, sabe? Só que eu comecei a receber mensagens de outros homens falando as coisas que ele estava fazendo com as namoradas, com as esposas. E... Seriam os assédios, não a participação dessas pessoas. Sim. Elas estavam denunciando ele para os maridos e para os namorados. Sim. Inclusive... pessoas muito próximas a ele. Então, isso nos deixa muito exaltadas. Eu já vinha passando por alguns abusos, assim, surreais. Coisas de... Eu tive um sangramento no meio do shopping, no começo da minha gestação. Jurava que eu tinha perdido meu filho. Jurava. Ele me empurrou no shopping, assim, e falou assim, se você perdeu essa criança, você perdeu. O que você quer que eu faça? Você espera que eu tô com fome. Aí ele foi, pegou o lanche dele. E a hora que chegou no hospital, ele me largou no hospital. Deu a entrada comigo, ficou falando, eu preciso fumar, eu preciso sair daqui. E me largou lá.
voltou horas depois para me buscar. Com relação a dinheiro, sempre usou isso contra mim. Só que ele falava, você é burra demais para trabalhar fora. Você nunca vai conseguir um salário que pague o que você faz. Então você tem que ser uma doméstica mesmo. Só que eu nunca me vi dessa forma, porque eu estava cuidando da minha família, meu bem mais precioso. Então, eu lavava roupa, eu estava lavando as roupas dos meus filhos, do meu marido. Eu cuidava da casa, fazia uma comida para alimentar minha família. Não porque era uma obrigação ou porque eu sou incapaz de conseguir algum serviço. Eu não consegui pensar ainda o que vai ser da minha vida. Porque nesse momento eu ainda estou vivendo a simples gratidão. Simples não, né? A gratidão de estar viva. De estar viva. Porque eu tenho a certeza absoluta, pelo jeito que ele me atacou, de que era pra eu estar morta. O que ele queria era me ver morta. A mãe dos filhos dele, carregando o filho dele. E ele tinha plena ciência dessa gestação. Ele tinha plena ciência de que eu estava grávida. Ele sabia que era uma menina. Ele sabe tudo. Eu nunca proibi ele de ver os filhos. Nunca proibi. Minha advogada, ela é testemunha de tudo. Ela que negociou. O que eles queriam era sequestrar o meu filho. Numa sexta-feira, que foi quando eu fiz a primeira medida protetiva, que ele esfaqueou os pneus do meu carro, tentou arrombar o portão com canivete, e eu não deixei ele levar, que foi quando eu fiz a medida protetiva na sexta-feira. Do dia 11. Depois ele voltou lá pro lugar, foi preso em flagrante, e eu me pergunto como que deixaram ele sair? Como que deixaram ele sair? Quando vocês chegaram lá no apartamento, vocês imaginavam que ele pudesse aparecer? Você tinha esse medo, Amanda? Tinha. Eu tinha medo de encontrar com ele. Tanto que eu tinha ido propósito para ficar na escola. Porque como o aniversário do Conrado tinha sido no domingo, e a gente tinha cancelado a festa dele, que seria sábado agora, eu falei, mãe, vamos fazer um bolo simples, né? E levar segunda-feira. Até mesmo porque eu estava muito preocupada com a questão estudantil dele, né? Emocional, estudantil. E fiz o bolo. Só que aí a coordenadora também tinha falado, fica tranquila, né? Se você quiser fazer alguma coisa, né? Eu falei, mãe, vamos dar uma passadinha rapidinho no apartamento, então? Pra eu aproveitar que eu tô aqui, já pegar algumas roupas das crianças, algumas coisas que eu saí na quinta-feira fugida. Porque ele pegava a chave do carro e não me deixava sair. O que ele falava? Que o carro era dele. Ele escondia a chave. Que não tinha como saber que eu queria sair. Então, isso aconteceu diversas vezes. Eu falei, Fernando, mas eu preciso, né? Tipo, já estava combinado, deu para Ribeirão. Você vai quando eu mandar. Você vai quando eu deixar. Mas a gente nunca acha que vai ser algo que vai se tornar isso. Chegar neste ponto, eu acho que não tem uma justificativa em situação nenhuma no mundo. O comportamento violento dele piorou logo quando envolveu uma questão financeira da compra do apartamento que a gente morava. Com isso, ele começou a se tornar uma pessoa... falava que eu não merecia o apartamento, que eu não merecia ter nada na vida. E aí eu falei pra ele, eu falei, Fernando, não preciso que fique no meu nome, pode colocar no nome das crianças, eu não fazia questão. Eu acho que a gente está casado para crescer junto e não para dividir. Então, eu nunca vi problema em nada disso. E também nunca vi isso como algo que fosse uma ameaça. Além do trauma que acho que a família toda tá, vocês têm medo dele? Tenho. Eu não quero que ele seja solto. Ele não pode ser solto. Ele não pode? Ele não pode sair da cadeia nunca mais. Nós vamos acabar já.
Esse foi o final da entrevista, agora à tarde, com a Amanda e com a mãe dela, a Rosana. Uma entrevista forte, emocionante, difícil para ela, para a mãe, que acompanhou até pela primeira vez a filha, dando detalhes aí do que passou no relacionamento. E a gente viu também, Pagliani, que a Amanda fala em determinado momento que há cerca de 2 meses ele começou a ser violento, agressivo, mas a mãe fala que não. A mãe fala que ele sempre foi assim, a Rosana sempre enxergou ele um homem violento. Mas a filha dela não percebia. Ela tentou conversar com a filha várias vezes, mas a filha acabava não percebendo, porque estava sempre próxima dele e achava que aquilo ali era normal. Ela contou que no começo do relacionamento tinha afeto, tinha carinho, depois ele começou com violência verbal, mais verbal e até física, mas a mãe fala que sempre enxergou ele como um homem violento, sempre enxergou o genro, o ex-genro agora, como um homem agressivo. Mas a filha, certamente, a Amanda não enxergava isso dentro de casa, né? Então ela conta aí nesse detalhe que ele se tornou violento por conta do apartamento, mas a família acredita que não. Esse relato forte aí de quando ela estava no shopping, teve um sangramento e pediu para que ele parasse, ele não quis, queria ele, o que ele estava querendo naquele momento primeiro, ele sempre foi assim. Ela contou que ele, um engenheiro, ela uma arquiteta, mas ele sempre falou para ela que não, que ela servia para ser dona de casa, porque ela não era inteligente, ela não podia trabalhar, ela tinha que ser dona de casa e era aquilo que ela deveria ser. Depois dessa entrevista, no final dessa entrevista, a gente vai acompanhar aí, por quê, Pagliani? A dona Rosana, que pela primeira vez ouviu o depoimento da filha com todos os detalhes, ela se emocionou de uma forma que teve uma crise de choro ali dentro da casa. A gente vai acompanhar esse trecho emocionante também da dona Rosana. Eu morei com ele há muitos anos. Acho que quando vocês terminaram, foi um pouquinho depois que eu comecei a encontrar. A Rô sempre falou muito bem de você. A Rô, minha madrinha. Não, ela fala que você é uma querida. Até hoje, às vezes a gente conversa e vejo que vocês também, né? Ai, eu tô precisando respirar. Obrigado. Tá bom. Então esse aí é o momento que a dona Rosana se emocionou bastante, logo que terminou a entrevista, na casa, hoje à tarde, na casa da família, onde a Amanda revelou detalhes de 9 anos de um relacionamento e que as duas ali relembraram, né, o Pagliani, o que viveram dentro do apartamento no final de semana, onde a Amanda foi vítima de uma tentativa de feminicídio, a filha dela de 1 ano, a Aurora, acabou sendo atingida e a própria mãe, a dona Rosana, também foi atingida por um golpe de faca nas costas. Luiz Fernando foi preso e ela revelou aí, né, que ela tem medo porque, Pagliani, da primeira vez que ele foi preso, e a gente já contou isso aqui, quando ele rasgou os pneus do carro dela, quando ele invadiu a clínica da mãe dela aqui em Ribeirão Preto para sequestrar as crianças atrás da Amanda, ele foi preso em flagrante e foi solto na audiência de custódia. Dessa vez, nessa tentativa de feminicídio, ele acabou sendo preso em flagrante, passou por audiência de custódia e permaneceu preso. E a Amanda tem muito medo que ele saia da cadeia e volte a procurá-la. É esse o maior medo da Amanda. A gente torce aí pela recuperação dela. Ela vai precisar passar por uma cirurgia recente no braço. Daqui 15 dias ela vai passar por essa cirurgia e ela está grávida. Essa é a preocupação da família. E também a recuperação do trauma, né, Pagliani? Eu acho que isso é mais importante, não só dela, dos filhos também. Um menino de 7 anos que não estava na escola quando tudo aconteceu, mas foi informado pela mãe ainda ontem, quando ela recebeu alta do hospital, de tudo que aconteceu, que o pai está preso. E o próprio tio revelou para a gente, na entrevista que deu durante essa semana, que o menino falou que o pai era mau, sabia do que acontecia dentro de casa, às vezes não falava, né, o Pagliani, mas é um trauma que fica principalmente para as crianças, né? Nós procuramos o advogado do Fernando, mas ele não foi encontrado para comentar. O programa está aberto a qualquer posicionamento que ele queira dar. Uma coisa que vale a gente pontuar, o relato dessa mulher é fortíssimo.
é fortíssimo e digo mais uma coisa para vocês. Eu lembro do Dr. Caio, que é o juiz da Vara da Defesa da Mulher, né? E ele sempre falava sobre isso. Pagliani, até quando a gente encontrava fora da TV e conversava com ele falava, Pagliani, as coisas são assim, começa com carinho, depois vai uma ofensa verbal, depois da ofensa verbal vai uma agressão física leve, aí a coisa vai progredindo para uma agressão um pouco mais grave e acontece isso que nós estamos vendo aí. Né? Por sorte essa mulher não morreu, mas a tendência era levar a esse tipo de quadro. Então o que a gente fala para vocês, e ó, isso é independente de classe social, hein? Isso acontece em qualquer lugar. O que eu falo para vocês é que um cara como esse já é violento desde sempre. O cara só se camuflou. Agora, eu quero muito que esse vídeo e esse depoimento chegue ao juiz que vai cuidar desse caso, aos juízes que vão ficar analisando habeas corpus, pedido de soltura, que o advogado do Fernando vai fazer. Prestem atenção, justiça, em quem vocês vão colocar na rua. Não pode. Perfil assim não dá. O cara rasgou pneu, o cara agrediu filha, o cara não respeitou a mulher que está grávida, que mais precisa para a justiça entender que esse cara não pode ficar solto. E digo mais, hein? Um bebê de 1 ano. E digo mais, até dentro da cadeia, por mais bandido que os caras sejam, os caras não aceitam esse tipo de coisa. Então eu quero ver ele ser macho agora, dentro da cadeia, como ele se diz machão do jeito que é. Vai partir para cima de quem lá dentro? Vai, tenta para ver o que vai acontecer. Sabe o que é isso, gente? É um cara que não merece viver na sociedade. Impressionante. Agora, tristeza para essa família, porque vai um longo período para tentar se recuperar psicologicamente. Não é verdade? Vai demorar, Lud. E até para essa criança nascer, né, vai saber que tipo de trauma que ela sentiu, de tanta tensão que a mãe também sofreu nesses momentos tão complicados, né? O cara é um monstro. O cara é um monstro.